Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou, na Generalidade, para enviar ao Parlamento, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, e a Sra. Ministra de Estado e das Finanças fará de seguida a apresentação da decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros sobre estas matérias. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros o compromisso para o crescimento verde, que se trata de uma estratégia nacional para a promoção do desenvolvimento baseado na conciliação do crescimento económico e da sustentabilidade da competitividade do país e da sua afirmação internacional como referência em matéria de crescimento verde. Os objetivos do crescimento verde estão alinhados com os objetivos do novo ciclo de programação Europa 2020, visando reforçar as condições de competitividade e sustentabilidade da nossa economia. Foi também hoje aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que regula a disponibilização e a utilização de plataformas eletrónicas de contratação pública, previstas no Código dos Contratos Públicos, transpondo diretivas da União Europeia sobre esta matéria. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros as bases da concessão das atividades de serviço público de exploração e administração do equipamento oceanário de Lisboa. Não se trata da alienação do oceanário. O oceanário é um equipamento público, é património do Estado e assim continuará a ser. O que foi hoje aprovado são as bases de concessão da gestão do oceanário à qual se seguirá a alienação da empresa Oceanário S.A., que é a detentora dessa concessão, portanto, que é a concessionária. O que irá ocorrer, portanto, é a alienação das participações do Estado na concessionária do oceanário. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros o regime jurídico da formação médica especializada com vista à obtenção do grau de especialista, estabelecendo os princípios gerais a que deve obedecer este processo. O Conselho de Ministros aprovou ainda também a redução do período de estágio de ingresso da formação do inicial no 30º curso normal de formação para magistrados do Ministério Público. Como sabem, as regras gerais dos estágios de formação dos magistrados prevê-se nesta fase 12 meses, mas está previsto na própria lei que, por solicitação dos Conselhos Superiores, o prazo de estágio pode ser encurtado. Foi aquilo que aconteceu este ano também, não é a primeira vez que acontece. Aconteceu fundamentalmente por força das necessidades de magistrados para a reestruturação judiciária que foi determinada pelo Governo no ano passado e que está em curso, como sabem. E mediante a proposta apresentada pelo Conselho Superior, foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros essa antecipação que entrará em vigor tão logo a promulgação do diploma, a publicação do diploma esteja realizada. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que estabelece os termos e condições para o exercício da atividade de AMA, bem como o regime contraordenacional aplicável ao exercício desta atividade. É matéria que seguirá para a Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação de uma estrutura de missão para a igualdade de género, no sentido de apoiar a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género no exercício das competências de gestão no âmbito do Portugal 2020. O CREN está a terminar, como sabem. No âmbito do CREN existia junto da SIG um secretariado técnico que era responsável pelas competências de gestão do CREN. Esta estrutura de missão, mais reduzida, com poupanças significativas, será aquela que sucederá ao secretariado técnico que existia para o CREN e que agora, no Portugal 2020, tratará da gestão, das competências de gestão relativas à utilização de fundos europeus na área da igualdade de género. O Conselho de Ministros aprovou também a suspensão parcial de planos diretores municipais de Amarante, Cabeceiras de Basto, Solurico de Basto, Mondino de Basto e Ribeira de Pena, no sentido de permitir o aproveitamento hidroelétrico do Fridão no rio Tâmega, com pareceres favoráveis das respectivas câmaras, como está bom de ver. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma autorização de despesa ao Ministério da Defesa Nacional relativa à aquisição de bens e serviços de manutenção logística nas aeronaves F-16. O valor global da autorização de despesa hoje autorizado foi de 16 milhões de euros para executar no próximo triênio. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a designação do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, na sequência do pedido de demissão, como sabem, do anterior titular. A nova
presidente é a doutora Maria Arménia Carrondo. O Conselho de Ministros aprovou ainda a nomeação dos membros do Conselho de Administração das Unidades Locais de Saúde Litoral Alentejano e Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu peço desculpa aos senhores jornalistas, não trouxe os nomes, mas depois posso, através da minha assessoria, farei entrega dos nomes hoje nomeados no Conselho de Ministros. Antes de passar a palavra à senhora Ministra, porque sei que provavelmente me vão perguntar também, o Conselho de Ministros analisou hoje também os diplomas relativos à alteração da lei do tabaco e do álcool, mas é matéria que não ficou concluída e será concluída previsivelmente na próxima semana. Peço à senhora Ministra do Estado e das Finanças para vos fazer então a apresentação das decisões hoje do Conselho de Ministros relativos ao Programa de Estabilidade e ao Programa Nacional de Reformas. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde. Hoje discutimos e tomamos um conjunto de decisões relativamente aos dois documentos que estavam em discussão, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, que, como saberão, são os dois elementos que, no âmbito das novas regras do semestre europeu, substituem o que antigamente era o PEC. Portanto, na prática, o Programa Nacional de Reformas inclui a avaliação de um conjunto de metas, de medidas, de recomendações por país e avalia as reformas postas em prática para a promoção do crescimento, e no Programa de Estabilidade temos o reflexo macro-orçamental dessa estratégia definida no Programa Nacional de Reformas. E, portanto, estes dois documentos são naturalmente apresentados e discutidos em conjunto, porque são como que duas faces de uma mesma moeda. Até este ano, Portugal esteve até maio do ano passado, mas ainda para efeitos de 2014, no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, e como tal não estava sujeito a estes procedimentos que agora já temos. A primeira questão que gostaria de destacar, e que foi também assim que comecei a apresentação em Conselho de Ministros, prende-se com o quadro macro-orçamental que temos para os próximos 4 anos, dizendo que atingimos o objetivo de médio prazo de um déficit estrutural de 0,5 pontos percentuais já em 2016. Portanto, Portugal atingirá o objetivo de médio prazo estabelecido nas regras europeias para as finanças públicas no ano de 2016. Isto significa que de 2015 para 2016 estamos obrigados a fazer um ajustamento estrutural de apenas 0,4 pontos percentuais. Como saberão também, no âmbito destas regras, uma vez atingido o objetivo de médio prazo, que é um déficit estrutural de 0,5 pontos, já não há uma obrigatoriedade de ajustamento mínimo, e em 2016 bastar-nos-á um ajustamento estrutural de 0,4 pontos percentuais para atingirmos esse déficit estrutural, esse objetivo de médio prazo. Este resultado só é possível graças àquilo que foi o esforço e os resultados alcançados nos últimos anos, à disciplina que o Governo manteve ao longo deste tempo, também devido às reformas estruturais que introduzimos ao longo dos últimos anos e cujos reflexos se fazem hoje sentir num cenário mais favorável também de crescimento económico, e acho que devemos todos sentir-nos bastante satisfeitos pelo facto de termos hoje um exercício que mostra para os próximos 4 anos um cenário claramente mais favorável, muito mais favorável do que aquele que ano após ano tive aqui ocasião de discutir convosco e de falarmos. Este quadro macro-orçamental também nos abre uma possibilidade muito importante. Nós reiteramos o compromisso de sair do procedimento por déficits excessivos este ano, de 2015, o que significa que já a partir do exercício de 2016 estaremos em condições de poder beneficiar das cláusulas de flexibilidade incluídas no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E essas cláusulas são de dois tipos. Temos a cláusula das reformas estruturais e a cláusula do investimento. O que significam essas cláusulas é que o ajustamento estrutural em cada ano, ou, posto de outra forma, o desvio do objetivo de médio prazo, pode ser justificado se se destinar a cobrir o custo
de uma determinada reforma que tenha para o médio prazo efeitos positivos que a compensem, ou para realizar um investimento que induza na economia investimentos positivos que garantam o seu retorno. É o facto de termos conseguido estes resultados e de sairmos de procedimentos por déficits excessivos este ano que nos permite o acesso a essa cláusula de flexibilidade. O Governo não faz neste momento, não pede neste momento a utilização dessas cláusulas de flexibilidade, porque para formalizar esse pedido seria necessário que as medidas ou as reformas em causa estivessem devidamente especificadas, decididas, detalhadas e os seus efeitos quantificados. Mas sinalizamos desde já a intenção de, neste horizonte temporal, vir a usar essa cláusula de flexibilidade para, por exemplo, e isto é a título exemplificativo, podermos realizar investimentos, nomeadamente ao abrigo do Plano Juncker, investimentos em infraestruturas, investimentos em infraestruturas energéticas, inclusivamente, é uma das hipóteses, também para podermos adotar medidas que reduzam a carga fiscal e contributiva sobre o fator trabalho, que é um elemento que reconhecidamente tem um impacto muito positivo no investimento e na criação de emprego, para podermos ponderar para as gerações mais jovens a introdução de tetos para a formação de pensões, uma medida que contribui para a sustentabilidade a mais longo prazo dos sistemas de pensões, e também para podermos adotar medidas no âmbito da reforma do Estado que tenham um custo no momento inicial. Um exemplo, os programas de rescisões têm um custo no momento inicial, mas depois para a frente têm um benefício, uma vantagem. Portanto, entre outros aspectos, poderíamos ter medidas ou reformas desta natureza a beneficiar das cláusulas de flexibilidade pelo facto de sairmos do procedimento de déficits excessivos. Em relação a 2016, como habitualmente, e nesse aspecto o Programa de Estabilidade não é muito diferente do documento de estratégia orçamental, até na sua estrutura, temos mais detalhe para o ano seguinte, que é o ano de 2016, do que para os anos seguintes, e decidimos propor, porque estas propostas vão ser ainda remetidas para a Assembleia da República e haverá uma discussão no Parlamento na próxima semana, um conjunto de medidas. A reposição gradual da redução remuneratória dos trabalhadores do setor público com salários superiores a 1.500 euros mensais, de forma a que a reposição integral ocorra no ano de 2018 e, portanto, o pressuposto aqui subjacente é uma reposição de 20% ao ano. Isto tem um custo na ordem dos 150 milhões de euros por ano, para terem uma ideia. Decidimos também propor a redução da sobretaxa de IRS, também distribuída ao longo deste horizonte linearmente e que custa em cada ano cerca de 190 milhões de euros e que conduzirá, neste ritmo, ao desaparecimento da sobretaxa de IRS no ano de 2019. Naturalmente que, havendo condições de evolução que permitam que a reversão das reduções remuneratórias ou a redução da sobretaxa do IRS ou sejam mais rápidas, naturalmente que o Governo não deixará de o fazer mais depressa, se tal for possível. Temos uma outra proposta que tem a ver com o facto de, ao longo destes últimos anos, termos identificado um problema de sustentabilidade no sistema de pensões público, que, apesar de algumas propostas do lado do Governo, não foi possível ainda resolver ou ultrapassar. Mas o facto de não ter sido possível resolver não significa que o problema tenha desaparecido e continuamos, de facto, a ter um problema de sustentabilidade do sistema de pensões público. Aquilo que propomos incluir no próximo ano é uma medida que tem uma obrigação de resultado, ou seja, um impacto positivo sobre o sistema de pensões com uma ordem de grandeza de cerca de 600 milhões de euros. E digo uma obrigação de resultado porque o ano passado o Sr. Primeiro-Ministro disse que não apresentaria uma nova proposta de reforma para o sistema de pensões sem que fosse discutida e acordada com o principal partido da oposição, com o Partido Socialista.
Até ao momento não foi possível abrir esse diálogo, o Partido Socialista não tem estado disponível para esse diálogo e para chegarmos a esse consenso, mas não deixamos de reconhecer que o problema se mantém. Estamos completamente abertos para iniciar esse diálogo a qualquer momento, para definir em que moldes é que este resultado pode ser alcançado, mas queria esclarecer desde já que, como nós fazemos um exercício que tem de ser quantificado, tem um modelo, tem resultados e tem de ter hipóteses técnicas, para evitar qualquer especulação sobre outros desenhos possíveis, em termos de hipótese técnica, consideramos o mesmo desenho que estava no documento de estratégia orçamental do ano passado. Mas quero enfatizar que isto é meramente uma hipótese técnica, tanto mais que sabemos que aquele desenho foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional e, portanto, aquele não poderá ser naqueles termos. Mas para efeito de modelização e de considerar como se incorpora no modelo, foi esse que utilizamos. Mas aquilo que assumimos é uma obrigação de resultado, de ter um desenho que seja possível consensualizar e que permita um impacto positivo sobre a sustentabilidade do sistema de pensões na ordem dos 600 milhões de euros, com esta ordem de grandeza. Temos também a continuação da reforma do IRC, continuando a reduzir a taxa do IRC gradualmente, propondo agora 1 ponto percentual por ano, de forma a atingir em 2019 os 17% de taxa de IRC, que era o objetivo, o valor inferior do intervalo do objetivo que definimos quando aprovámos esta reforma, aliás, com o apoio do Partido Socialista, ainda em 2013, e isto tem um impacto estimado de cerca de 100 milhões de euros por ano, ou um custo estimado de 100 milhões de euros por ano entre 2017 e 2019. Vamos também adotar uma estratégia mais ambiciosa de pagamento antecipado dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Pedimos, como é sabido, como é do conhecimento público, aos nossos parceiros europeus autorização para reembolsar até metade desse montante e é a nossa intenção, neste período, aliás, mais para o início deste período, pedir a autorização para fazer o reembolso do remanescente, de forma a podermos beneficiar em pleno da poupança de juros que daí resulta e que, em termos acumulados ao longo do período, está estimada em 730 milhões de euros de poupança em juros. Vamos também continuar o processo de reforma e de racionalização dos serviços públicos, tirando partido de um conjunto de medidas que foram sendo decididas e postas em prática ao longo destes últimos anos, em particular ainda este ano e no ano passado, e que continuam a produzir efeitos ainda para a frente e, agregadamente e também para o período, temos aqui uma estimativa de ligeiramente inferior a 400 milhões de euros. Serão também revertidas gradualmente outras medidas extraordinárias, nomeadamente a contribuição extraordinária de solidariedade que se aplica ainda às pensões mais elevadas, em linha com o que tínhamos dito há um ano na apresentação do documento de estratégia orçamental, será reduzida para metade em 2016 e em 2017 já não se aplica. Há também a contribuição extraordinária sobre o setor energético, que será reduzida para metade em 2016 e o remanescente nos 2 anos seguintes, portanto deixará de existir em 2018 e o conjunto destas duas medidas equivale a 190 milhões de euros de custo, porque é uma reversão. Sim, no primeiro ano, depois no segundo já mais reduzido. Por último, dentro desta lista de medidas e também na sequência de decisões já tomadas, como é sabido na reforma da Lei das Finanças Locais, ficou decidido que haveria uma revisão do IMI e que se entraria a partir do ano de 2016 num período de desaparecimento do IMT, do Imposto Municipal sobre Transações. E, portanto, esse momento inicia-se em 2016 e durante 3 anos, até 2018, o IMT desaparece. Em 2019 já não existirá Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis. No entanto, e porque as regras comunitárias assim o determinam, não é possível ter transações sobre imóveis sem que as transações sejam objeto de tributação. E aquilo que o Governo decidiu fazer foi, ou propor, introduzir um imposto de selo
sobre essas transações, porque a alternativa seria aplicar uma taxa de IVA de 23%. E, portanto, com esta substituição gradual do imposto municipal sobre transações pelo imposto do selo, reduz-se a metade a carga fiscal associada. Ou seja, a redução do imposto municipal sobre transações implica uma perda de receita de 460 milhões de euros e a introdução do imposto de selo para o mesmo período implica uma receita de 230. Portanto, baixa-se efetivamente para metade a carga sobre a fiscalidade sobre as transações de imóveis. E isto é o essencial das medidas que foram decididas para não só para o próximo ano, porque algumas delas de facto têm impacto sobre os 4 anos, mais detalhe no próximo ano, e gostaria de reiterar que o Governo mantém total abertura para acolher propostas que venham a ser apresentadas na Assembleia da República. Tivemos um diálogo com os vários partidos, pedimos contributos também a parceiros sociais, à Associação Nacional de Municípios, às áreas metropolitanas, pedimos contributos para a elaboração destes programas, mas havendo uma discussão no plenário na próxima semana, no dia 22, mantemos naturalmente a abertura para que outras propostas possam ser feitas e para que possam vir a ser incorporadas nestes planos. Em matéria do que é o nosso cenário macroeconómico, e para concluir, somos prudentes, como temos sido, porque entendemos que é graças a esta prudência que temos tido nas previsões e na gestão destas matérias que podemos hoje ter um quadro claramente mais favorável. A previsão de crescimento do PIB para 2015, é de 1,6%, para 2016 de 2% e para os 3 anos seguintes de 2,4%. Eu realço que estas projeções não têm em conta os efeitos benéficos que novas reformas poderão vir a ter, as tais reformas que referi e que podem ser postas em prática usando inclusivamente das cláusulas de flexibilidade, mas este cenário que aqui está é com a informação que temos hoje e com as medidas que hoje já estão postas no terreno. Novas reformas contribuirão para melhorar este resultado. E gostaria também de recordar que a previsão de crescimento para os próximos 4 anos, mesmo sendo conservadora, em termos acumulados, ultrapassa os 9%, ou os 9 pontos percentuais, o que é claramente um resultado muito mais favorável do que aquele que foi possível obter em Portugal, mesmo quando as condições à nossa volta eram mais favoráveis até do que aquilo que se espera que sejam nos próximos anos. É um cenário conservador e prudente, mas um cenário com que nos sentimos confortáveis e, sobretudo, um cenário sobre o qual é possível trabalhar para fazer com que ele venha a ser ainda melhor ou significativamente melhor nos próximos anos. E julgo que é isto. Obrigada. Ficamos então à vossa disposição. Boa tarde, Joana Navais, da SIC. Senhora Ministra, a primeira questão tem a ver um bocadinho com a combinação deste cenário com algumas das medidas de que falou. Como é que é possível revertermos todas estas medidas e isso ser compatível com uma redução gradual e sustentada do déficit, uma vez que muitas delas têm um impacto negativo em termos orçamentais. Queria também perceber se esta reunião do Conselho de Ministros de hoje demorou muito tempo por ser difícil consensualizar ou não alguns dos pontos que estão neste Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas, e digo isto porque acabámos por ser surpreendidos com um arrastar de horas que foi além daquelas que eram as previsões iniciais. E queria também saber se foi ou não completamente consensual esta descida da TSU, ou se houve... não falou da redução dos custos de trabalho. Pronto, não é uma medida, mas está sinalizada essa intenção. Não tem força de lei, não é uma proposta de lei, mas está sinalizada. Queria saber se foi difícil consensualizar isso com o outro lado da coligação, com a CDS, e se houve contrapartidas, nomeadamente esta questão da descida gradual da sobretaxa. Se me permite, eu começaria já por responder à última, porque assim, não há uma medida da TSU. O que eu referi foi que, podendo nós
beneficiar da cláusula de flexibilidade, nomeadamente da cláusula das reformas estruturais. Uma das hipóteses que pode ser utilizada, que pode ser considerada para a utilização dessa cláusula de flexibilidade, é uma redução dos custos sobre o trabalho. Mas referi também que há outras reformas que podem ser utilizadas em conjunto ou em alternativa, e gostaria de referir que não houve uma discussão em Conselho de Ministros sobre esta medida em particular, porque não há nenhuma proposta concreta que pudesse ser objeto de uma discussão. Há uma ideia que parte de observação empírica de muitos estudos, em que a redução dos custos sobre o fator de trabalho tem um impacto positivo no investimento e no emprego, e, portanto, é uma reforma estrutural que é desejável, que trará benefícios para o crescimento e que poderá ser considerada neste contexto das regras da flexibilidade proporcionada pela cláusula das reformas estruturais, mas não há nada detalhado que possa servir de pano de fundo à discussão. As medidas foram todas consensualizadas. A demora na reunião, devo dizer que foi da primeira parte, ou seja, da agenda que o Sr. Ministro referiu aqui, que demorou bastante mais tempo do que a parte do Programa Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade. Mas como juntámos uma agenda que era bastante extensa, com um tema específico, isto acabou por demorar mais tempo, mas não teve nada de difícil na discussão. Aliás, parece-me que este pacote de medidas que aqui está é, no seu conjunto, bastante positivo, o que me leva à sua primeira pergunta. Como é que é possível ter um cenário que seja compatível com as medidas? Deduzo que lhe pareceu tudo muito bom. Ou pelo menos pareceu-me ser um bocadinho o espanto implícito na sua pergunta. E, na verdade, o que nós temos é uma circunstância que nos permite alcançar um conjunto de objetivos em simultâneo, mas realço, isto é o resultado de tudo o que conseguimos coletivamente até aqui. Conseguiu o Governo e conseguiram os portugueses estar hoje numa posição em que podemos dizer que fazemos a reversão gradual da redução remuneratória, em que começamos a redução da sobretaxa de IRS, em que mantemos a reforma do IRC e que mantemos a intenção, como disse, de uma medida de sustentabilidade da segurança social, a reversão da contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões mais elevadas, e todas estas medidas estão... sim, porque exatamente, sobre as pensões mais baixas já não existe nada, portanto não há nada para reverter porque já não está lá nada. É bem lembrado, Sr. Ministro. E tudo isto está refletido neste cenário macroeconómico. E, portanto, quando digo que este ano temos um crescimento previsto de 1,6% e para o ano 2 e para a frente 2,4%, é naturalmente o cenário que resulta da aplicação deste conjunto de medidas e do seu reflexo orçamental e do seu reflexo na economia, naturalmente. Obrigada. Pedro Crisóstomo, do Público. A Sra. Ministra referiu como ideia incluída nos dois documentos a proposta de redução dos custos sobre o trabalho e as contribuições, que esta ideia se baseou na observação empírica e de muitos estudos. Gostaria que explicitasse que observação empírica é esta e quais são os estudos em que se baseia o Governo para propor esta ideia junto da Comissão Europeia. Relativamente à sobretaxa de IRS, referiu que o impacto anual é de 190 milhões de euros, tendo em conta a medida que o Governo incluiu no Orçamento de Estado para 2015, que tem impacto para 2016 em relação aos reembolsos, se a receita do IVA e do IRS ficar acima do previsto em relação ao orçamento, qual é o impacto para o próximo ano e como é que essas duas medidas, a concretizarem, se vão compatibilizar uma com a outra, o reembolso e a redução em 2016. Obrigada. Deixe-me repetir. Não há nenhuma medida definida para propor à Comissão Europeia sobre TSU, certo? O Sr. Primeiro-Ministro referiu há dias que entendia que essa era uma reforma importante para fazermos para o futuro. O que há é isto, é uma ideia de que é uma reforma importante para fazermos para o futuro. Como se recordam, houve em 2012 uma iniciativa relacionada com esta matéria. Não pretendemos de todo ressuscitar essa ideia, portanto nunca foi equacionado, nem será equacionado, fazer uma redução
dos custos da TSU para o empregador, compensada por um aumento da TSU para o trabalhador. Portanto, isso não esteve e não estará em cima da mesa, mas na altura em que esta matéria foi discutida com o Fundo Monetário Internacional, foram feitas avaliações de impacto em modelos do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, e essas avaliações, todas elas indicam que quando há uma redução dos custos do trabalho, nomeadamente da TSU, que isso tem um impacto positivo no investimento e no emprego. Tem havido múltiplas discussões na Europa e várias vezes este tema tem vindo a ser discutido no Eurogrupo e no Ecofin sobre os efeitos positivos para o investimento e o emprego da redução da carga fiscal sobre o trabalho. Portanto, há múltipla evidência sobre esta matéria. Não se podemos dizer no que é que nos baseámos para propor, porque não propusemos, não estamos a propor, estamos a sinalizar a intenção de vir a utilizar a flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento, entre várias propostas que poderemos vir a colocar. Poderá estar esta, certo? Portanto, para que fique claro, não há nenhuma proposta destas em cima da mesa, há uma sinalização de várias propostas que poderá fazer sentido considerar nesse contexto. Quanto à questão da sobretaxa de IRS, o que nós temos este ano, nós quando o ano passado fizemos a discussão do Orçamento de Estado, entendemos que não havia condições para cumprir o objetivo que tínhamos e que mantemos e cujos benefícios vamos ter de ficar com um déficit orçamental abaixo de 3% e, portanto, sair do procedimento de déficits excessivos, que não era possível conciliar esse objetivo com a redução da sobretaxa ainda em 2015. O que se propôs então foi que, se a receita cobrada efetivamente do IVA e do IRS viesse a ficar acima daquilo que está definido no orçamento, que isso seria devolvido aos contribuintes como um crédito fiscal. E, portanto, essa é uma medida que se aplica, que é respeitante ao IRS de 2015 e que no acerto de contas que será feito em 2016, dependendo do resultado da cobrança do IRS e do IVA, dará ou não origem a um montante de crédito fiscal para os contribuintes. Aquilo que nós estamos a falar a partir de 2016 é outra coisa, é mesmo baixar a taxa. Ou seja, a sobretaxa de IRS é de 3,5% e em 2016 ela reduz-se num quarto disso, que é de 0,875. E, portanto, começa a redução da sobretaxa de IRS em 2016. E aquilo que as pessoas eventualmente receberão de crédito fiscal é uma decisão do Orçamento de 2015 que já está tomada e que não tem a ver com esta decisão de redução de taxa em 2016. Embora, quando for o apuramento das contas de 2015, as pessoas receberão eventualmente um crédito fiscal de 2015, como a liquidação normal do IRS pode incluir essa componente, mas logo a partir do início do ano haverá o reflexo desta decisão logo nas próprias tabelas de retenção. Portanto, o nível de IRS baixa de acordo com esta proposta. Não há qualquer incompatibilidade. E não há uma estimativa de impacto orçamental tendo em conta o andamento da receita e aquilo que são as previsões neste momento? Relativamente à receita do IVA e do IRS, ou seja, tendo em conta, sabendo-se, esperando ou não que há reembolso, esse impacto somado ao da devolução em 2016. Deixe-me explicar. Bom, neste momento não temos ainda a estimativa para o ano, enfim, estamos ainda confortáveis com a execução orçamental, mas é cedo para estar a fazer essa estimativa que me está a colocar. Parece-me que a pergunta que está a colocar é o efeito cumulativo das duas coisas, mas o crédito fiscal deste ano é como, pense nele como a liquidação do imposto pago neste. O que é que acontece a muitos contribuintes? Pagam ao longo do ano e depois, quando há o acerto de contas, recebem devolvida uma parte. Para o ano, poderão ver devolvida uma parte maior, mas continuamos a falar da receita fiscal que diz respeito a 2015. A 2016 aplica-se uma taxa mais baixa. São duas coisas distintas. Se a cobrança
de IRS e de IVA, ficar acima do que são as metas do orçamento. O que esperamos e desejamos, porque gostaríamos de poder dar às pessoas esse crédito fiscal em IRS. Se for mais elevado, isso significa que é a atividade económica que está a recuperar e que também em 2016, por efeito da atividade económica, teremos uma receita acrescida. Portanto, uma medida não prejudica a outra. Uma diz respeito ao IRS de 2015, a outra diz respeito ao IRS de 2016. E não sei se ficou alguma questão, espero ter esclarecido. Muito boa tarde, Sra. Ministra Daniela Santiago da RTP. Voltando ainda à questão da taxa social única, e que foi um tema que tem sido bastante falado, uma obsessão também da comunicação social, mas também pelo próprio Primeiro-Ministro, que falou nisso no Conselho Nacional há 2 dias, utilizando mesmo a expressão de que esta redução suportada pelas empresas da TSU era quase tão necessária como pão para a boca. Aquilo que eu lhe pergunto é se acabam por não inscrever este objetivo exatamente por alguma clivagem com o parceiro de coligação, ou por temerem também aqui alguns resultados mais negativos até para a questão da sustentabilidade da segurança social. E outra questão também, que a imprensa revelava que poderia haver uma surpresa, e passo aqui a expressão, em termos da reposição salarial na função pública, ou seja, uma devolução, uma reposição superior. Não vão avançar com isso? Tem a ver com a questão da prudência e desse conservadorismo em relação às medidas com que vão avançar? Muito obrigada. Mais uma vez, não há nada desenhado relativamente à TSU. Uma medida desta natureza não é uma coisa que se faça nas costas de um envelope e que se inscreva num programa desta responsabilidade. Mais uma vez, o que o Sr. Primeiro-Ministro sinalizou foi a sua convicção de que uma medida, uma reforma desta natureza, teria impactos muito importantes para o investimento e para o emprego, sabendo nós que a nossa principal preocupação de todos os portugueses, do Governo e dos portugueses, é a taxa de desemprego e a necessidade de acelerar o investimento para que o emprego cresça mais. Naturalmente que favorecemos reformas e medidas que contribuam para esses objetivos, mas o desenho de uma medida desta natureza carece de estudos, de análises, de quantificação e, portanto, não é uma medida que tenha sido discutida, sequer é uma ideia que foi sugerida e que não foi discutida no Conselho de Ministros, que nos parece uma boa candidata para uma eventual utilização da flexibilidade da cláusula das reformas estruturais. Não mais do que isso e, portanto, não tendo havido desenho, não tendo havido medida, não havia nada sobre o que discutir e muito menos sobre o que ter clivagem. Não, foi, como digo, não teve esse cariz que a forma como foi refletida na comunicação social pode ter levado a fazer crer. Não teve mesmo. No que diz respeito à outra questão, que também me refere da comunicação social da reposição superior, em relação aos salários, eu gostaria muito de poder anunciar que estávamos em condições de fazer uma reversão da redução remuneratória mais acelerada. O ponto é que se nós estamos hoje em posição de fazer várias coisas, de fazer reposição de várias medidas extraordinárias, de olhar para um cenário que aponta para crescimento, de alcançar o objetivo de médio prazo em 2016, é precisamente porque fomos prudentes ao longo deste período e não podemos deitar a perder aquilo que conseguimos. O que nós temos é de olhar para os resultados, ver como podemos melhorá-los e potenciá-los e ir fazendo uma distribuição tão justa, tão equitativa quanto possível. E repare que, por exemplo, a redução da sobretaxa do IRS beneficia todos aqueles que têm rendimentos acima do salário mínimo, todos. E, portanto, é uma medida que tem um impacto direto e positivo para todas as famílias. E, como tal, é uma opção. Se utilizássemos os 190 milhões que isso custa para fazer uma reposição mais acelerada dos salários, era uma outra opção possível. Pareceu-nos mais razoável fazer uma distribuição que permita também a redução da carga fiscal generalizadamente e esta é a proposta que temos de uma reposição gradual. Será que o Tribunal Constitucional também vai considerar que é a mais razoável, uma vez que tinha se pronunciado pela devolução integral agora
Eu peço desculpa, aquilo que o Tribunal Constitucional disse, não disse que era obrigatório fazer a reposição integral. Se bem me recordo, tinha que não estava devidamente especificado qual era o ritmo dessa reposição ou dessa reversão da redução remuneratória, mas neste momento o que nós temos aqui é um conjunto de propostas que nem sequer assumem ainda a forma de proposta de lei e que não serão vertidas em lei nesta fase, mas apenas na elaboração do orçamento. Aquilo que nos leva a fazer a proposta nestes termos é entendermos que os resultados que temos resultam de termos sido prudentes antes e que devemos manter esta prudência. Se na altura da elaboração do orçamento chegássemos à conclusão que tínhamos condições para reduzir mais os impostos mais depressa, para repor mais depressa os salários, não duvidem que o faremos. Agora, a nossa responsabilidade é não destruir com algum excesso de entusiasmo aquilo que deu tanto trabalho a construir e que nos permite hoje ter uma perspectiva muito mais positiva. Boa tarde, Nuno Martins, do Observador. Senhora Ministra, se pudesse pegar para este último ponto em relação aos salários e se me pudesse explicar de forma clara e mais prática, a questão prática em relação à devolução dos 20% ou à manutenção do corte, como quiserem chamar, no próximo ano. Queria saber exatamente qual é que é o entendimento do Governo e como é que será feita essa devolução. O Governo precisa de, considerando a decisão do Tribunal Constitucional, de criar nova lei, precisa de apresentar uma nova proposta, ou acha que com os atuais moldes a devolução continua? Em relação à questão da TSU, já entendemos que não há uma proposta específica que não foi discutida, mas considerando que a Sra. Ministra tem falado tanto da TSU no contexto da flexibilidade que os tratados podem vir a dar no próximo ano se sairmos do procedimento dos déficits excessivos, a minha questão é se essa ideia que está dentro do Governo não implica compensação nenhuma, como foi noutros casos. Disse que, obviamente, a questão de ser os empregados a pagarem essa compensação não está fora de hipótese. Eu queria saber se aumentar o IVA, por exemplo, também está fora de hipótese, como grande parte dos estudos defende. E outra coisa que eu queria perguntar era como é que acha que vai ser recebido pelos portugueses, considerando que também vão eleições este ano, haver planos de manter os cortes salariais na função pública nos próximos anos até 2018, de haver novos cortes nas pensões e começar já a reduzir a taxa sobre o setor energético, por exemplo. Obrigado. Eu vou responder à primeira parte da sua pergunta, que tem que ver com a questão da reposição de salários. Complementando aquilo que disse a Sra. Ministra há pouco, a decisão o acórdão do Tribunal Constitucional é claro no sentido de dizer que, não tendo o Tribunal informação suficiente, porque à data não era possível ter informação orçamental suficiente sobre o que é que se poderia passar, as necessidades do país em 2016, 2017, 2018, que apenas considerava constitucional para já a reposição dos 20% em 2015. Foi esse o teor do acórdão do Tribunal Constitucional. O que está aqui em causa, obviamente, é, olhando para a realidade do país, há que tomar opções. E se, por exemplo, estou a colocar-lhe como mera hipótese, se a opção do país for repor mais depressa os salários, provavelmente não vai poder retirar a sobretaxa tão depressa. O próprio Tribunal Constitucional, como sabe, a sobretaxa existe porque o Tribunal Constitucional entendeu que a medida anterior que esta veio substituir, que era a medida de suspensão dos subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos, não podia ser apenas para o setor público, tinha que ser uma medida transversal. E por isso é que se foi para a sobretaxa. Se nós agora quisermos só ir para os funcionários públicos, não podemos mexer na sobretaxa, de acordo com a própria teoria do Tribunal. E, portanto, com toda a franqueza, a explicação a dar sobre esta matéria é que, olhando para a realidade, da mesma maneira que teve que haver um mix na colocação das medidas para encontrar resoluções para tirar o país da situação de emergência orçamental em que estava, e o Tribunal Constitucional sempre apontou para que as medidas fossem medidas que fossem transversais
a todos os trabalhadores e a toda a sociedade e não se centrassem em grupos exclusivos, é evidente também que agora o retirar, o desmontar de todas essas medidas de austeridade também tem que assistir a todos os trabalhadores, a todos os setores da sociedade portuguesa. E, portanto, a explicação óbvia, parece-me, é que não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou se mexe só na questão dos salários e que isso só tem que ver com o setor público, ou então se mexe em simultâneo na questão dos salários e na questão da sobretaxa para poder ir aliviando o todo da sociedade portuguesa ao mesmo tempo. Além de que, recordo, em qualquer circunstância, sempre o setor público terá uma dupla vantagem, porque o abaixamento, a redução do IRS também beneficia, obviamente, o setor público e os trabalhadores do setor público. Quanto Só para reforçar a questão prática, que era o que eu estava a tentar perguntar, é se o Tribunal Constitucional, por exemplo, tem de se pronunciar novamente agora que há detalhe, ou se o Governo tem de apresentar nova legislação. Eu ia terminar com isso. É evidente que essa matéria, no entanto, é uma matéria que será decidida. Esta é a leitura que me parece óbvia e penso que a explicação é mais ou menos linear. Mas é evidente que o Tribunal Constitucional é que será a entidade que terá que tomar uma decisão se e quando este programa de estabilidade e estas medidas forem corporizadas, o que, como disse a Sra. Ministra, só acontecerá quando da apresentação do Orçamento do Estado para 2016 e sucessivamente, e depois para 2017 e 2018. E, portanto, os cenários, como o Tribunal também já tinha dito outra vez, em 2014 não tinha dados suficientes para 2016, só tinha para 2015, e é evidente que quando se fizer o orçamento para 2016, os dados estarão lá todos e, portanto, haverá todas as condições para que o Tribunal possa tomar essas decisões. Relativamente à questão da TSU, a Sra. Ministra irá responder. Permita-me só corrigi-lo na sua pergunta. Não é a Sra. Ministra que tem falado muito na TSU. São os senhores jornalistas, é que ainda nenhum deixou de perguntar a questão sobre a TSU. Não foi a Sra. Ministra que falou. A Sra. Ministra nunca pronunciou o nome TSU antes dos senhores jornalistas começarem a falar nela. Só para se repor um bocadinho a verdade dos factos. Obrigada. Eu, de facto, na minha intervenção inicial, referi 4 reformas. 4. Ou melhor, não 4 reformas, 3 reformas, e referi também o Plano Juncker como exemplos do que poderia ser usado em matéria de flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E depois, a partir daí, a conversa afunilou e todos os senhores me perguntaram sobre a TSU. Portanto, foi só por isso que eu fui falando nela. Mas, enfim, não deixando de responder à sua pergunta, de facto, não há nenhuma discussão de detalhe de tipo nenhum, mas posso-lhe garantir, ainda assim, que não será uma reedição da medida que foi pensada em 2012. Ou seja, não estamos a equacionar haver uma compensação. Aliás, se fosse para haver uma compensação, falar neste contexto da flexibilidade nem sequer faria sentido, porque se houvesse compensação, a flexibilidade não seria necessária. Portanto, esse cenário, sem termos discutido o que quer que seja, posso-lhe garantir que está fora de causa e não faria sentido. O que nós estamos, e ainda a sua última questão de como é que vai ser recebido, enfim, como vai ser recebido, cabe aos portugueses e aos eleitores decidir como recebem. A forma como é apresentado da nossa parte. O que nós temos é uma situação de regresso à normalidade, em que as medidas extraordinárias e temporárias vão desaparecendo ao ritmo que é possível para não pôr em causa os objetivos e aquilo que já foi alcançado e a retoma do crescimento. Porque se nós podemos estar aqui a conversar sobre o que é que pode ser usado na cláusula de flexibilidade, essa conversa só faz sentido se nós se sairmos de PDE e nos mantivermos fora de PDE. E se conseguirmos demonstrar que as reformas produzem crescimento e que o custo orçamental inicial é compensado ao longo do período pelo impacto dessa reforma. Deixem-me aproveitar para referir que a utilização da flexibilidade, das cláusulas de flexibilidade, é muito restrita. Estamos a falar da possibilidade de, em vez de ter um ajustamento de 0,5, ter um ajustamento de apenas 0,25, ou permitir um desvio relativamente ao MTO, mas estamos a falar de qualquer coisa que no PIB atual equivale a cerca de 450 milhões, uma vez em cada período de 4 anos.
E, portanto, só para não haver aqui a ideia de que a flexibilidade é uma coisa que permite levar o déficit a 5 ou 6% e depois voltar para trás. Não. Estamos a falar de como não contar para efeitos da aferição do cumprimento dos critérios com um montante que pode ir até cerca de 450 milhões de euros. Isto num período de 4 anos, onde tem de ser compensado. É importante ter este benefício, mas como ele é difícil, temos de pedir autorização, terá de ser muito bem estudado e muito bem escolhido onde é que este benefício é mais reprodutivo. Onde é que nós vamos poder usar para criar condições para com esses resultados depois poder fazer mais coisas. E temos sempre de construir nesta base. E aquilo que nós explicamos aos portugueses é que para podermos continuar a ter estas perspectivas mais positivas, não podemos devolver tudo de uma vez. Isso não seria responsável e seguramente não nos iria colocar num cenário mais positivo para o futuro. Significava apenas que rapidamente revertíamos tudo aquilo que tínhamos conseguido e há uma coisa que podemos ter a certeza. Se nós voltássemos a cair na situação em que estivemos, desta vez seria bem pior, porque cada vez é sempre pior que a anterior. Por todas as razões. Porque o lastro é maior, o cansaço é maior, é sempre mais difícil recuperar destas situações e, portanto, temos de ser muito responsáveis. E quando falamos na questão das pensões, estamos a falar de uma necessidade da sustentabilidade do sistema, porque nos preocupa que o Estado tenha capacidade para pagar as pensões, não só em 2015 ou 2016, mas em todos os anos seguintes, em que continuará a haver pensionistas, os atuais, os que entretanto lá chegam, e já agora também, se pudermos ter um sistema que ainda seja sustentável quando a minha geração lá chegar e quando outros lá chegarem. E é importante lidar com estes assuntos o mais cedo possível, porque lidar com eles tarde implica medidas mais agressivas, mais dolorosas e mais disruptivas. E é neste cenário de responsabilidade que voltamos a referir, temos um problema de sustentabilidade que ainda não foi possível resolver, mas pelo facto de não ter sido possível resolver, ele não desapareceu. E nós continuamos aqui dispostos a dialogar para encontrar uma solução que seja consensual, que seja a melhor solução possível, mas que resolva o problema. E por isso é que temos um compromisso, uma obrigação de resultado. O impacto tem de ser daquela ordem de grandeza. Sob a forma como chegar lá, estamos completamente abertos e disponíveis. A qualquer momento, se o PS quiser falar sobre isso connosco agora, iniciamos imediatamente esse diálogo, sem qualquer problema. A questão da redução da contribuição extraordinária. Estamos a falar também de uma medida extraordinária. A contribuição extraordinária sobre o setor energético, como a contribuição extraordinária de solidariedade para as pensões de valor mais elevado, estamos a falar sempre de medidas extraordinárias e, portanto, todas as medidas extraordinárias são revertidas. Algumas delas têm um impacto orçamental mais significativo do que outras. Por exemplo, a contribuição extraordinária de solidariedade, nós vamos tirá-la, desaparece metade para o ano e em 2017 já não existe. Mas, por exemplo, equivale a uma receita, no global este ano, de 42 milhões de euros. Já a reposição de 20% dos salários custa 150 milhões e, portanto, o próprio ritmo de reposição ou de reversão também tem a ver com a dimensão do custo associado e das disponibilidades orçamentais. Como digo, percebendo nós hoje quais são as vantagens que podemos retirar de ter este cenário macro-orçamental positivo de cumprimento das regras, não vamos pôr isto em causa com uma precipitação. O que importa é, de facto, assegurar o futuro. E o futuro não é apenas a data das eleições. O futuro são os 4 anos seguintes e quem se apresentar com a intenção de governar nos 4 anos seguintes deve ser responsável e dizer com realismo aos portugueses o que é possível, o que é razoável e quais são as propostas e as escolhas que entende que devem ser feitas. Boa tarde, Susana Paula da Agência Lusa. Queria perguntar-lhe em primeiro lugar, não percebi muito bem como é que a SES vai ser reduzida à metade, se muda a taxa, se será aplicada a partir de um valor mais alto. Outra questão também que tinha para colocar e no entendimento das palavras do Sr. Ministro é que, portanto, o Governo não teme um novo chumbo do Tribunal Constitucional à manutenção dos cortes salariais.
E por fim, é como é que o Governo pode garantir todas estas medidas até 2019, se não se sabe quem será eleito nas próximas eleições e quem é que fará os próximos orçamentos. Obrigada. Obrigada. Bom, o Governo não garante estas medidas, mas com este Governo os portugueses sabem com o que é que contam e o que é que nós nos propomos fazer, o que já nos põe numa posição bem mais favorável do que o principal partido da oposição, que até agora não sabemos nada. Aquilo que nós apresentamos neste momento é um quadro macro-orçamental que é o compromisso do país e aquelas medidas que o Governo que está em funções e que é quem tem a obrigação de apresentar estas medidas entende propor ao país. Naturalmente, isso não limita a liberdade de decisão de qualquer Governo que venha a seguir de, em vez destas medidas, fazer outras. Aquilo que vincula o país é o cumprimento das regras. A forma de lá chegar está dentro da margem de liberdade de escolha de cada Governo legitimamente eleito. Como neste momento o Governo legitimamente eleito é este Governo que cabe dizer o que é que se propõe fazer para os próximos 4 anos. Mas isto é ainda uma proposta que vai ser apresentada no Parlamento e, mais uma vez, mantemos a abertura, apesar dos contributos que recebemos não terem sido particularmente construtivos, nomeadamente do PS, porque era demasiado vago para ter utilidade neste contexto, mas ainda assim mantemos abertura para acolher outras propostas, outras sugestões que possam ouvir. A questão da redução da contribuição extraordinária de solidariedade, lembro mais uma vez que ela já só existe para as pensões de valor mais elevado e porque para todas as outras já não existe nada, só pensões acima de 4.611 euros, não estou em erro, é que têm esta contribuição extraordinária de solidariedade e é só sobre o montante que excede esse valor. Reduzir para metade significa reduzir a taxa para metade, ou seja, não é deixar só os mais altos a pagar, é reduzir mesmo a taxa para metade, ou seja, continuarão a ser as mesmas pessoas que têm pensões superiores a 4.600 euros, 611 acho que é, sobre o montante que excede, mas a taxa passa à metade. E julgo que as questões... outra questão era para o Sr. Ministro. Outra questão tem a ver com o Tribunal. Eu não tenho nenhuma bola de cristal, não faço previsões. Eu limitei-me a uma pergunta que me foi feita a explicar o racional dessa decisão. Como eu lhe referi, se revisitar o acórdão do Tribunal Constitucional, e é com aquilo que o Tribunal Constitucional decide que o Governo tem de respeitar e contar, a decisão do ano passado do Tribunal Constitucional foi de que, relativamente à reposição das reduções salariais, que só havia dados financeiros que justificassem e o Tribunal só se podia pronunciar sobre 2015 e, portanto, que só nessa parte é que considerava constitucional. Quanto ao resto, não tinha dados suficientes, não tinha informação que lhe permitisse aferir dessa constitucionalidade ou não constitucionalidade. É evidente que agora em 2015 temos que começar a trabalhar para decidir para 2016, sendo certo que isso só será decidido no próprio Orçamento de Estado para 2016 e o Tribunal Constitucional, se vier a ser chamado a pronunciar-se sobre essa matéria, dirá de sua justiça, mas este Governo tem sempre respeitado, nem sempre concordado, mas sempre respeitado integralmente as decisões do Tribunal Constitucional. Boa tarde, Fernanda Teixeira, TVI, direto para a TVI 24. Eu gostava de perguntar-lhe em relação a esta reforma para a sustentabilidade das pensões. Temos aqui um valor de 600 milhões de euros, é um valor muito elevado. O Governo decidiu dar aqui uma série ou repor alguns cortes que tem vindo a fazer, mas propõe-se cortar 600 milhões, que é um montante muito elevado em pensões. Como é que avança com uma ideia destas, sem ter uma ideia mais definida ou para além daquela que foi desenhada e foi chumbada pelo Tribunal Constitucional? Não seria avisado, pelo menos tendo em conta que é um valor tão elevado, ter aqui já um desenho minimamente aceitável, já que se propõe abrir um diálogo com o PS? Muito obrigada. Bom, primeiro, não é disputado que existe um problema de sustentabilidade com o sistema de pensões público. Ou seja, nas múltiplas discussões que tem havido sobre este tema, a insustentabilidade
do sistema de pensões público não é um tema que seja alvo de divergências. Depois pode divergir sobre a forma como se deve resolver esse problema. E é muito importante ter presente o seguinte: não podemos dizer que vão ser cortados 600 milhões de euros nas pensões. Aquilo que eu disse, e é importante aqui o rigor da linguagem, é que tem de haver um efeito positivo sobre o sistema de pensões nesta ordem de grandeza. A forma como se lá chega, e olhando para a hipótese técnica, como digo, mais uma vez, hipótese técnica apenas, mas que era aquela que estava na proposta do ano passado, havia uma distribuição entre uma redução das pensões que atingiam um máximo de 3,5%, e depois havia uma compensação por outras vias do lado da receita. Neste momento, se o Governo mantém total abertura, e tem dito desde o ano passado, para desenhar esta medida de acordo com o Partido Socialista. Não faz sentido estarmos nós a definir outros pressupostos para que depois o Partido Socialista diga que nesses termos não quer discutir. Portanto, nós mantemos o desenho completamente em aberto e não há nada que permita dizer que é um corte de 600 milhões nas pensões. E uma coisa é certa, e isso foi sempre uma preocupação nas propostas que fizemos anteriores, que as pensões de valor mais baixo estarão sempre salvaguardadas. E que seja qual for o desenho que venhamos a acordar com o Partido Socialista, haverá sempre essa preocupação de proteger as pensões de valor mais baixo, isso não estará em causa. Agora, se fôssemos neste momento indicar um desenho qualquer, eu percebo o ponto, que as pessoas possam ficar na dúvida de que forma é que isto irá ser feito. Nós, como digo, estamos disponíveis hoje, agora, para começar essa discussão. Mas para haver uma discussão tem de haver também outra parte com quem possamos discutir. E essa disponibilidade não depende só de nós. E, portanto, o que nós temos é uma obrigação de resultado, de ter este impacto positivo sobre o sistema de pensões, porque continuamos a dizer que o problema não ficou resolvido, porque as medidas que foram propostas não puderam ser postas em prática. E, portanto, o problema continua a estar cá e não faz sentido fingir que ele não existe. Temos de realisticamente o enfrentar, porque, mais uma vez, quanto mais tarde os problemas de sustentabilidade são enfrentados, mais nos custa. Aliás, podemos pensar o que é que seria se nós tivéssemos começado a ajustar a nossa economia em 2009, em vez de termos piorado a situação em 2009 e 2010. Tinha sido bem mais fácil e bem menos penoso chegar onde chegamos agora. E, portanto, partindo dessa e de outras experiências, vamos resolver esta questão de forma a que as soluções sejam verdadeiramente abertas e de forma a minimizar o sacrifício que isso terá de impor àqueles que contribuírem para esta reforma da sustentabilidade das pensões. Marta Oliveira, Diário Económico. Eu gostava de saber quais são as metas que estão previstas no Programa de Estabilidade para déficit, dívida e desemprego. Obrigada. Bom, só uma nota para o desemprego, não é exatamente uma meta, é uma estimativa, uma previsão, melhor dizendo, que é uma coisa um bocadinho diferente. Perguntou-me déficit, dívida e desemprego. Certo, então estou aqui à procura, à procura do quadro. Déficit, temos este ano 2,7, claro, para o ano 1,8, 2017 1,1, 2018 0,6 e 2019 um excedente de 0,2. Prevemos que em 2019 exista um excedente orçamental de 0,2. A dívida este ano 124,2, em 2016 121,5, 2017 116,6, 18, 112,1 e 19, 107,6. E a previsão de desemprego. Vou trazer as folhas soltas, que era mais fácil. A previsão de desemprego é aqui. 13,2 este ano, 12,7 em 2016,
Acho que isto ainda tem de ter aqui um ajustamento fino, mas enfim, quando nós amanhã vamos enviar os documentos todos para o Parlamento, para a discussão da próxima semana, onde irão também estes cenários, porque eu acho que nós aqui ainda temos uma gralha, mas, portanto, considerem este número como provisório, também se for não há de ser muito diferente. 2017, 12,1, 2018, 11,6 e 2019, 11,1. Que com reformas estruturais ao longo dos próximos anos, certamente será possível melhorar. Nem com o Programa Nacional de Reformas, e faço ao Ministro da Presidência, porque não ficou claro ontem das palavras do Primeiro-Ministro quando abordou a questão da greve na TAP, e uma vez que acaba de ser anunciada também uma greve de 10 dias dos pilotos da PGA, o Governo está a equacionar novamente um pedido de requisição civil? O Sr. Primeiro-Ministro já respondeu ontem a isso. O Conselho de Ministros hoje não se pronunciou minimamente sobre essa matéria. A única coisa que eu reiterava era aquilo que já foi dito, quer pelo Sr. Ministro da Economia, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelos todos os sindicatos, exceto o Sindicato dos Pilotos, que fizeram o acordo antes do Natal com o Governo e com a administração da empresa, que era bom que os acordos fossem respeitados e que não houvesse, não se assumissem posições que têm como único objetivo ou como um único resultado praticamente uma destruição do funcionamento da empresa. E, portanto, nós esperamos que essa sensatez prevaleça. Mas é matéria que não foi objeto de qualquer tipo de discussão e eu remeto apenas, portanto, para as declarações que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Economia já